Prazo para a licitação do transporte coletivo muda para 60 dias. Cancelamento da gratuidade do transporte coletivo rural para idosos é pauta no Legislativo. Vereadores buscam linha de crédito para os proprietários de trailers em Pelotas. Veja também os principais fatos da sessão ordinária. O Jornal da Câmara começa agora. A Justiça determinou o prazo máximo de 60 dias para a abertura do processo licitatório de todas as linhas do transporte coletivo urbano e rural da cidade. De acordo com o Ministério Público, não existe um contrato de prestação de serviços. Com isso, os reajustes do valor da passagem são decididos sem a necessária transparência e segurança jurídica. A licitação do transporte coletivo volta a ser foco de debates na cidade. Uma determinação judicial, através de uma ação ajuizada pelo Ministério Público, deu um prazo de 60 dias para que o Executivo abra o processo licitatório de todas as linhas das zonas urbana e rural. A partir da Constituição Federal de 88, passou a ser obrigatória a licitação desse serviço de transporte coletivo urbano. A partir daí se começou a conversar com o município, chegou o Ministério Público a acordar com o município para que o município deflagrasse o processo de licitação. Entretanto, como isto não ocorreu, o Ministério Público, então, foi a juízo pedindo que fosse determinado que o município fizesse o processo de licitação. A maioria das linhas do transporte coletivo não há qualquer licitação e não resta claro qual a obrigação do prestador de serviço para com o município, que é o gestor desse serviço. Os usuários questionam a qualidade dos serviços prestados pelas empresas. Vai com uma hora é muito, tem hora que vem, mas outra hora é muito, demora muito, a gente espera e vem sublotado. A licitação é horrível. O ônibus está lotado, principalmente em dia de chuva, e aí o motorista para socar mais gente, e é horrível. Tem mais horários de ônibus e, como é que eu vou te dizer assim, esperar os passageiros de mais idade, pessoas com problema um pouquinho, que às vezes estão chegando, eles arrancam e deixam a pessoa na parada. Pessoas tudo reclamando. Esses dias mesmo eu estava subindo no ônibus, não tinha mesmo mais lugar e o cobrador simplesmente pegou e disse que atrás dava para botar, sendo que tinha um cadeirante no ônibus e realmente estava muito cheio. O ônibus lotado, a falta de acessibilidade e de acesso aos horários e aos itinerários são alguns dos problemas enfrentados pelos usuários do transporte coletivo. Com a licitação, os serviços devem ser regularizados e a qualidade do transporte deve melhorar. Na verdade, o que o Ministério Público quer é, a partir da licitação, que o município contrate os serviços, venha a disciplinar a forma como quer que este contrato de prestação de serviço, que é público, que é essencial, seja prestado. Acredito que tem tudo para melhorar, porque, na realidade, está dessa maneira, porque não existe uma cobrança, não existe um contrato onde as empresas têm que cumprir determinadas normas. Então, acho que com a licitação, com tudo bem claro no papel, eu acho que tem tudo para melhorar. Eu acho a tarifa um valor muito alto. Acho que poderia ser mais baixa. Acho que isso aí, por isso que teria que entrar essa licitação imediatamente. Eu já andei pesquisando sobre isso, vendo no jornal. Eu acho que seria a melhor solução. Para o vereador Marcos Cunha, quem ganha com a regularização das prestações de serviços é a população. Me surge uma esperança, me vem uma esperança muito grande que com esse processo licitatório, se empresas capacitadas, habilitadas, que tenham competência para gerir o transporte coletivo, se habilitem e garantam para a população de Pelotas um transporte eficiente, um transporte que seja um preço adequado, que a zona rural também seja contemplada, que a cidade seja vista como um todo, né? A parte urbana e a parte rural, que a gente possa ver, então, essa melhoria para a nossa população e para todos nós, né? Porque também o ônibus circulando de qualidade nesses termos acaba desafogando o trânsito da cidade, acaba criando todo um ambiente muito mais humanizado, né? E, por que não dizer também, sustentável, né? Para as pessoas que precisam também de transporte especial. O parlamentar ressalta ainda
que esta é uma luta de várias legislaturas da Câmara Municipal. A Câmara sempre, e não foi nessa legislatura, eu vim acompanhando o trabalho da Câmara, a Câmara sempre tem levantado essa questão e se hoje nós temos aí um processo licitatório, em grande parte se deve ao trabalho de muitas legislaturas, eu diria, porque é um tema que sempre volta a cada legislatura e talvez nós tenhamos a sorte nessa legislatura de ver realizado um sonho de gerações já, né? Que parece mentira que Pelotas precisa levar tantos anos para ter um processo licitatório para transporte coletivo. Está tramitando na Casa um projeto de lei encaminhado pelo vereador Roger Ney, que solicita ao Executivo a instalação de banheiros públicos de uso gratuito para os usuários do Shopping Popular em Pelotas, o Pop Center. O projeto prevê também que os banheiros sejam construídos dentro das normas de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais. Durante as 3 horas de sessão ordinária, os vereadores debateram sobre diversos assuntos de interesse da comunidade. Confira agora os principais fatos. O vereador Adinho subiu à tribuna para falar da reunião com os moradores da Colônia Osório. Adinho ressaltou que os assuntos debatidos no encontro, entre os principais, estão a gratuidade para idosos, o transporte na zona rural, serviços de saúde e educação para a comunidade. O vereador Tenente Bruno falou da importância da Câmara para trazer o projeto de segurança da Polícia Comunitária para Pelotas. Tenente Bruno esteve reunido com o prefeito da cidade para tratar do tema e tem agenda marcada com o secretário estadual de Segurança. Vicente Amaral mostrou preocupação com a quantidade de jovens e adolescentes envolvidos com o uso de crack e com a segurança. Fez uma homenagem às mães e leu um texto de autoria própria publicado em um jornal da cidade. Falou ainda da necessidade de revitalização e duplicação da Avenida Duque de Caxias e que, apesar da importância do Fragata, os governos têm tratado com descaso o bairro. O vereador Anderson Garcia ressaltou os trabalhos do Executivo na cidade e a atuação da Câmara Municipal em diversas áreas relevantes à população pelotense. Parabenizou os vereadores Vitor Paladini e Antônio Pérez pela reunião junto ao Banrisul em Porto Alegre para buscar microcréditos para os proprietários de trailers da cidade. Anderson finalizou ao falar da CPI da Saúde, justificando que a contraposição e alguns argumentos não significam que os vereadores da base do governo sejam contra a saúde. O vereador Marcos Cunha salientou o movimento que vai acontecer no próximo sábado, às 10 horas da manhã, no calçadão da Andrade Neves, para colher assinaturas em um abaixo-assinado a ser encaminhado à presidente Dilma Rousseff para a revisão imediata do contrato do Polo de Pedágios Pelotas, principalmente quanto ao valor praticado, que ele considera abusivo. O vereador Beto Z3 cumprimentou o vereador Marcos Cunha pela pauta do pedágio que tem tratado desde o início do mandato dele na Câmara Municipal, que vai se somar, junto com outros vereadores e a deputada Miriam Marrone, na atividade de sábado. Falou também na importância de uma empresa como a Consulate estar fora de qualquer investigação de fraude no processo de industrialização do leite. O vereador Rafael Amaral disse que é um grande consumidor de leite e sempre teve a prática de comprar pelo preço, inclusive de uma das empresas envolvidas no escândalo, e que vai mudar esta conduta, porque ficou claro que barato não é sinônimo de qualidade, que ficou feliz. Por isso, cumprimenta também a direção da Consulate pela seriedade da condução da empresa. O vereador Marcola criticou que o município, ao invés de desencadear força-tarefa para interditar clube social, tem que realizar uma devassa em empresas que não cumprem a legislação sanitária, o que oferece risco à saúde das pessoas. E citou como exemplo o esquema de adulteração do leite, mas também se mostrou satisfeito por a Consulate, a empresa da região, estar fora de tudo isso, o que comprova a idoneidade de seus diretores e associados. O vereador Valdomiro Lima lamentou que o governo municipal não tenha municiado com informações que possam rebater acusações e defender as ações do Executivo perante a Câmara, que se considera da bancada governista, mas que não vem sendo tratado desta forma. O vereador Toninho Pérez falou da vinda do vice-governador a Pelotas e propôs, junto com o vereador Vitor Paladini, a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. A proposta recebeu apoio da Casa e as bancadas devem fazer indicações na sessão da próxima terça-feira.
O vereador Ricardo Santos lamentou mais uma vez a permanência de Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Citou que o pastor Marco Pereira, amigo do deputado, que inclusive foi defendido por Feliciano de várias acusações, mas agora o país acompanha o pastor Marco Pereira ser denunciado por estupro, inclusive a vários menores, e que durante o último carnaval passaram este período em uma fazenda com cerca de 500 jovens. Por isso fica perplexo ao ver Feliciano na defesa no Congresso Nacional do projeto da cura gay. O vereador Ademar Ornel lembrou que várias reuniões e audiências ocorreram com a participação do Legislativo, Executivo, Ministério Público, Poder Judiciário e proprietários de trailers, e que ficou acordado que o município apresentaria um projeto para modernização e padronização, e que isto até agora não aconteceu. Sugeriu um novo encontro com as partes para evitar consequências mais drásticas em relação a esta atividade. O vereador Anderson Garcia assumiu a liderança da base do governo na Câmara durante a ausência do vereador Luiz Henrique Viana. Representa fundamentalmente responsabilidade em liderar o governo, liderar os interesses do governo aqui na Casa do Povo. Recebi terça-feira pela manhã um telefonema do prefeito, me convidando, no período em que o nosso líder Luiz Henrique Viana esteja em viagem, a gente representar o governo aqui na casa. E fiquei feliz com a indicação e, mais do que feliz, fiquei compromissado com o governo na relação com a Câmara de Vereadores. A base governista é tida como uma minoria hoje. Como tratar essa questão? Como atuar nesse momento? Fundamentalmente é ter um bom diálogo com os vereadores, uma boa conversa, uma boa relação com os pares aqui da casa. O prefeito está instalando uma nova ideia de gestão na cidade, o governo recém começou, fazem 5 meses. Então, aos poucos as coisas vão começando a funcionar, o governo já mostra que está caminhando, está trabalhando na área da limpeza, está trabalhando na área da sinalização, e isso é importante. E aos poucos a gente vai conversando com os vereadores, vai conseguir fazer com que o interesse do município seja o interesse de todos. O que significa, então, pouco tempo de mandato assumir uma função como esta? É gratificante, Edson, a gente fica feliz com o reconhecimento do prefeito, fica feliz com o reconhecimento dos colegas que usam a tribuna para nos elogiar, mas se sente muito mais responsável, porque traz uma responsabilidade grande e é no nosso trabalho sério, honesto e com boa conversa que a gente vai se basear nesses 22 dias que estaremos na liderança do governo. O vereador Luiz Henrique Viana pediu afastamento das atividades parlamentares por motivos pessoais. No próximo bloco, você vai acompanhar a reportagem sobre o cancelamento da gratuidade do transporte coletivo rural para idosos. O Jornal da Câmara volta já. O IBAMA luta contra a exploração ilegal da madeira e o avanço da agropecuária sobre a floresta destruída. Faça também a sua parte. Não compre madeira de desmatamento ilegal. Manter a floresta viva é se manter vivo. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. Desde o começo do ano, a gratuidade do transporte coletivo rural foi cancelada em Pelotas. Ao todo, 2.700 idosos que recebem cerca de um salário mínimo perderam o benefício. Atualmente, quem precisa se deslocar da colônia até o centro da cidade paga em média R$ 13 pela passagem. Um valor que ao longo do mês
pesa no orçamento. O vereador Adinho esteve reunido com moradores da colônia Osório para debater necessidades da comunidade. Os principais temas abordados no encontro foram a saúde e o fim da gratuidade para os idosos na zona rural. A dificuldade do transporte coletivo incide diretamente na saúde do colônia. A partir do momento que a gratuidade do idoso não está vigindo, nem a lei do portador de deficiência, eles têm uma dificuldade enorme pelo valor da passagem, que aqui na colônia Osório é R$ 8,00, mas nós chegamos até R$ 14,00 na zona rural de Pelotas. Então, enquanto não se resolver isso, a gente espera que o prefeito Eduardo entre com um projeto em seguida, a zona rural certamente vai ter problema muito sério na área da saúde. Quem necessita da gratuidade, principalmente para a utilização de serviços públicos de saúde, tem sido prejudicado. Eu não tenho condições para isso aí, eu sou um aposentado com um salário, vou ter essas condições agora de pagar. Sei meu caso, agora estou esperando pelo postinho, não sai nada. Não tem como precisa, tem que ir para a cidade, não tem ônibus, tem que desbolsar os 16 para ir voltar. E eu tenho que levar a esposa junto, porque eu estou meio com catarata, né? Tá ruim para enxergar. Maria Jurema, esposa de Eno, contabiliza os gastos. 2 pessoas, 32, mais 32 e vai. E a semana eu tenho que ir 3, 4 vezes na semana com ele. Não tem como. Essa passagem tem que voltar. A proposta de passe livre para os idosos apresentada pelo vereador foi considerada inconstitucional pelo Poder Judiciário, por ser apresentada por um parlamentar. A Justiça entendeu como havia vício de origem, ou seja, não podia ser um vereador, no caso eu, apresentar o projeto. E no fim de dezembro eu entreguei o projeto para o prefeito Eduardo Leite e pedi para que ele então apresentasse e tornasse legal isso. Nós estamos à espera da definição do prefeito, tenho muita expectativa que ele vá apresentar o projeto. Mesmo com mais de 8 décadas de vida, Dona Hermina mostra vitalidade e diz que não vai parar de lutar enquanto o passe livre para os idosos não voltar a ser válido. Eu sou uma pessoa que vou cobrar. Eu uso 81 anos, eu tenho coragem de chegar e cobrar, porque é um direito nosso e nosso direito vem. Eu já sabia que nós tinha esse direito e ainda até agora não consegui. Mas estou com 81 anos, mas eu há de conseguir isso, nem que for a minha última batalha. A Câmara de Vereadores vai realizar nesta sexta-feira, às 19h, uma audiência pública que vai discutir a prática do skate no município. Os vereadores Ivan Duarte e Salvador Ribeiro foram os proponentes deste debate. Em princípio parece assim um tema menor, um tema que diz respeito só à gurizada que gosta de um esporte, mas é bem mais amplo. Hoje existe em Pelotas, se calcula, mais de 15 mil pessoas que praticam skate, só aqui. Né? E eles estão praticando em lugares inadequados, como as ruas, por exemplo, como praças, espaços de prédios que acabam sendo danificados em função da prática do skate, que todo mundo sabe tem um contato, né, com o prédio, com um obstáculo, enfim. Então eu e o vereador Salvador Ribeiro, a gente acabou se envolvendo com alguns skatistas, conhecendo a gurizada e tal, né? E achamos que tem que ser debatido isso assim, qual é a responsabilidade da prefeitura para organizar o espaço público? O que é mesmo o skate? Que tamanho ele tem? Né? Eu, por exemplo, acho que o skate cresce porque o espaço que existia, né, para o campinho de futebol, para a prática de outros esportes, ele ficou reduzido, ou ele ficou alugado e caro. O que acontece? Acabam crescendo os esportes alternativos, como o skate. É um fenômeno urbano, qualquer cidade média e grande tem muito skatista, que não pode ficar competindo com o carro, se acidentando, causando, né, problemas de toda a espécie. Às vezes há o problema da perturbação de vizinhança, enfim, o conflito com o pedestre. Então, que se criem espaços, que se melhorem os espaços, né, para que quem quer praticar skate tenha lá, como tem o campinho de futebol, como tinha o campinho de futebol, que também não é na rua para praticar, é a mesma relação que eu faço. Então a gente tem que romper um pouco esse preconceito com essas práticas, né? Entender que isso é um conflito urbano que existe entre o jovem que quer praticar um esporte e o morador que quer silêncio ou o carro, o pedestre que quer passar. A tentativa é organização do espaço público voltada para esse fenômeno do skate.
Os vereadores Antônio Pérez e Vitor Palladini estiveram essa semana em uma reunião com a direção do Banrisul na capital. O objetivo do encontro foi a elaboração de uma linha de crédito para os proprietários de trailers em Pelotas. Estou aqui com o vereador Vitor Palladini, que esteve reunido com o diretor do Banrisul para tratar da disponibilização de uma linha de crédito para os proprietários de trailers em Pelotas. Vereador, o que foi debatido, o que ficou encaminhado nessa reunião? Então, Alexandre, primeiramente, parabenizo pelo interesse de vir aqui para nós podermos alertarmos a população de Pelotas que ontem, em agenda no Banrisul, em Porto Alegre, nos reunimos com o diretor de crédito, o senhor Guilherme Cassel, e levamos os problemas que estão enfrentando os proprietários de trailers aqui de Pelotas, bem como os proprietários de floriculturas e os demais que ocupam o espaço público. Todos sabem que nós temos um prazo, a Justiça deu um prazo para a Prefeitura poder regularizar essa questão da ocupação do espaço público. E nós temos centenas de famílias que vivem com os seus trailers, vivem com as suas floriculturas e que irão precisar se adequar às regras exigidas pela lei. Então nós, visando que estas pessoas terão problemas financeiros para se adequarem à lei e irão ficar à mercê, sem poder exercer sua atividade de trabalho, sem poder ganhar o seu dinheiro, nós reunimos, eu, o vereador Antônio Pérez, com a ajuda da presidência da casa, reunimos uma comissão, fomos até o Banrisul em Porto Alegre e conseguimos viabilizar um microcrédito, linhas de crédito para essas pessoas que poderão buscar junto ao Banrisul alguma ajuda de custo, algum financiamento para que possa custear a adequação do seu comércio às regras que estão sendo exigidas hoje pela lei para que a pessoa possa continuar exercendo a atividade laborativa. Ou seja, se é adequação do comércio, se é adquirir um veículo padronizado para exercer o comércio. Então, tudo isso vai depender do projeto que a Prefeitura entende implementar em Pelotas. Então agora nós já conseguimos viabilizar o crédito, estamos esperando que a Prefeitura coloque os requisitos que ela vai requerer para que a pessoa tenha o seu comércio e aí sim nós iremos formalizar este convênio com o Banrisul e essas pessoas que necessitam desse microcrédito para se adequarem à lei e continuarem exercendo sua atividade laborativa. Então foi muito produtiva a visita em Porto Alegre. Obrigado, vereador. Luiz Alexandre Alves para o Jornal da Câmara. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Até a próxima edição.